São as coisas da internet, né, minha gente? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Yupi, tá? Eu tinha começado uma live antes, ela caiu a conexão, não sei o que aconteceu, mas vamos chamar, hoje nós vamos receber aqui Cris Grisório e Amanda Medeiros, tá? Para conversar sobre as 5 linguagens do amor, que eu sou muito fã desse livro e dessa metodologia, né? E elas vão explicar hoje pra gente sobre como aplicar isso na infância, que é super interessante. Deixa eu aceitá-las aqui. Coisas da internet que a gente tem que lidar, né, minha gente? Vamos lá. Meninas, o que houve? Caiu. Pronto, não sei. Quando eu Mas vi, é tava assim. tudo preto. Caiu Mas a é assim. live. Pois Gente, que é. Gente, louco. Foi o que eu live que é fiquei cega ao transformadora vivo. é assim, dá tudo errado. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. A vida é como ela Bora é, né? lá. Bom, Bora lá. a Cris estava te apresentando. Começa tudo de novo. Então tá, recomeçando, voltando para lá. Então, primeiramente eu estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez Obrigada. agradeço a Jordana, porque foi muito gostoso ter essa porta aberta para trazer um pedacinho do que é esse trabalho que a gente faz com a Amanda Isso. e sobre Da onde tu és parentalidade do Brasil, consciente. Cris? Eu sou do Paraná, eu venho de Ponta Grossa, uma cidade do Paraná que é pertinho de Curitiba. Uhum. E, Somos e eu vizinhos, já, eu sou de Santa Catarina. olha só. E, e aí, eu já moro aqui na Suíça fazem 20 anos que eu estou aqui na Suíça. Uhum. E eu sou formada em programação neurolinguística, Uhum. escritora do livro A Vida em Potes, que é um livro que fala sobre provisão emocional. Que legal. E estou me formando agora em psicanálise, estou fazendo um Uhum. bacharel em psicanálise. Parabéns. E aí, da minha dor, nasceu essa vontade de fazer esse projeto com a Amanda. A gente conversou, alinhou e viu que Uhum. a gente viu que nós tínhamos a mesma vontade de Uhum. trazer essa consciência para a parentalidade. E Olha essa que legal. consciência não quer dizer sim para tudo que as crianças querem, para tudo que as crianças nos pedem, Uhum. mas é o dizer sim para nós, é olhar para nós. É Uhum. entender que para ter uma parentalidade consciente, para conseguir ser melhor para aquele Isso. outro, para aquele serzinho que está na nossa frente, a gente precisa ser inteira conosco mesmo. Isso, concordo. Então, esse é o resumo Que do que eu faço máximo. aqui com a Amanda. Parabéns. Parabéns. Seja bem-vinda aqui na IUP. Doutora Amanda, seja bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória. Ó, Jordana, primeiramente, muita gratidão de estar aqui contigo, de ter esse espaço, e que não é fácil, né, organizar todas as agendas e É tudo. verdade. Eu sou pediatra de formação, eu venho de Rondônia. Eu vim Uhum. de Rondônia, cresci em Rondônia, fiz faculdade de medicina no Acre e fiz pediatria e oncologia pediátrica no GRAAC em São Paulo. Então, essa é Uhum. minha formação, assim, meu percurso acadêmico. Vim para a Suíça em 2019. Aqui eu tive meu filho, então em 2019 eu já era pediatra há alguns aninhos, não vou saber quantos, mas sei lá, 10 anos. Eu comecei em 2000, não. Eu comecei em 2014. Então, eu tive meu filho em 2021, então eu já estava quase 9 anos pediatra, né? Então, assim, na minha Uhum. cabeça, uhul, vai ser fácil, né? Porque eu já, Uhum. já sei o que fazer. Quando tem cólica, sei o que fazer. Quando chora, sei o que fazer. E foi aí que eu falei, meu Deus, existe um gap muito grande entre o que a gente aprende como pediatra e o que a gente aprende na pediatria, né? E eu me percebi isso por quê? Porque o pediatra é o profissional que acompanha a Claro, família o tempo todo, né? Toda a claro. criação. E apesar disso, ainda senti muita dificuldade com o meu filho. Então, Aham. foi daí que surgiu muito essa vontade, assim, de autoconhecimento, de Uhum. fazer terapia por mim mesma. Antes já de ter meu filho, eu já fazia terapia, porque eu queria, Uhum. já tinha essa vontade de me conhecer. Mas eu Uhum. percebi que ainda tinha muita coisa para se aprender, né? Aí nisso eu conheci Claro, uma associação aqui que se chama Ocitocinas, que foi assim que eu conheci Cris. claro, aham. E aí, Cris, né, já estava nesse movimento de organizar eventos. Falei, Cris, para mim, assim, o que vibra no meu coração é a parentalidade, porque a gente precisa acolher os pais, né? Os pais Claro. hoje estão muito perdidos e a gente Uhum. fala isso no conhecimento de causa, porque nós duas somos mães. Eu sou madrasta também, né? Então, tenho a minha enteada de 4 anos. Uhum. Então, toda essa experiência fala assim, gente, a gente precisa dar mão como mães, como pais, e para que a Claro. gente possa nos acolher primeiro e acolher depois os nossos filhos, né? A partir saindo desse local
se conhecer em primeiro lugar, sabe? Claro, claro. E como é que vocês entraram nas 5 linguagens do amor? Então, Quer que eu... você. Ah, pode falar, vai. Pode ir, pode ir. Então, assim, a gente tem a gente tem dois grandes projetos, né? A gente tem o podcast Parnocast, que é uma vez por mês. Tá. Mas Aham. como nós duas fazemos parte da associação, Aham. os Citocinas, tem também os ateliês, né? Então a gente tem eventos presenciais, tem o meu evento presencial junto com eu e Cris, a gente tem um evento nosso que chama Les Enfants Resilientes, são crianças resilientes. E tinha Aham. também esses ateliês de ocitocinas. E daí a Cris, quando leu o livro, né, ela falou assim: Amanda, a gente precisa trazer isso para os nossos eventos, porque a gente já Claro. conhecia Aham. as 5 Então, linguagens do amor para o baseado casal. no livro, vocês trouxeram para parentalidade. É porque assim, tem um livro do Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor, para o casal. Isso, Só que isso. o que aconteceu? Ele dava as palestras e aí os pais falavam assim: doutor, já entendi, a nossa vida de casal já tá legal, já tá muito. Mas Uhum. a gente tá com problema com o nosso filho. E Claro, claro. aí foi uma demanda dos pais para o próprio Gary Chapman. Aí ele se associou com a Nossa. Rose Chamberlain, eu acho, se eu não me engano, que é uma psicóloga, Aham. e aí os dois A falaram assim, Rose não, então agora Chamberlain. Rose Chamberlain, então agora a gente vai fazer um livro, mas voltado para linguagem do amor das crianças. Mas Das assim, as linguagens crianças. são as mesmas, é só que Aham. a leitura, por ser crianças, né, é um pouquinho diferente. Claro, 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 claro. E como é que a gente pode identificar qual é a linguagem de amor predominante de uma criança? Então, Gera... Então, é assim, ó, segundo o Gary Chapman, eu digo sempre em francês, né, Gary Chapman. Uhum. Então, é assim, segundo ele, as crianças de 0 até os 5 anos, elas não têm uma linguagem pré-definida ainda. Eu vou anotar, isso é importante. Sim, então, de 0 a 5 anos elas não têm uma linguagem pré-definida ainda. Por quê? Aham. Porque essas crianças ainda estão conhecendo. Então, exemplo, quando a criança nasce, ela já começa a receber as linguagens quando ela ainda está dentro do ventre da mãe. Então, ela está recebendo o alimento através do cordão umbilical, ato de Sim. serviço. A mãe está rendendo um serviço para essa criança. Ela Tempo está de se sentindo qualidade. tempo de qualidade, ela está dentro do ventre O acolhida, tempo toque todo, assim. físico. Então, ela Uhum. já está tendo contato com todas essas linguagens. Sim. E aí, quando a mãe fala isso, a gente fala muito sobre isso, se fala muito agora, mas a gente já falava muito sobre isso antes. Quanto é importante a gente conversar com o bebê quando ele está dentro da barriga, afirmar para ele, explicar como é que vai ser do lado Uhum. de fora. Isso, Uhum. palavras de afirmação. Então, Claro. teoricamente, ele está tendo contato com todas essas linguagens. Uhum. Quando o bebê nasce, ele continua nesse caminho. Então, é assim, a mãe já está está rendendo um serviço para ele que é trazer ele à vida, né? Então, eu Claro. estou fazendo esse serviço de te trazer para a vida, eu estou lhe dando a vida. E Uhum. aí, quando o bebê nasce, teoricamente, porque a Amanda sempre me corrige com relação a isso, ela diz assim, esse é o ideal, mas infelizmente ainda não é em todos os lugares Uhum. que isso acontece e não é em todos os partos. Mas Uhum. na hora do parto, o bebê é dado imediatamente para a mãe, ou seja, ele é acolhido, ele Acolhido. conhece o primeiro toque físico que ele Toque tem no físico. exterior. Exatamente. Uhum. Que ele Uhum. tem no exterior. Então, e assim a criança vai conhecendo. E aí, seguidamente, a partir do momento que ele sai dali da maternidade, ele vai crescendo. Quando o bebê faz alguma coisa que é bonitinho, a gente tem a tendência de felicitar Elogiar. ele. Então, são Uhum. palavras de afirmação. Uhum. A gente incentiva, por exemplo, quando ele começa a andar, meu filho, vai buscar tal coisa para a mamãe? Tá Uhum. ensinando ele a render serviço, de ser útil e se sentir Uhum. útil. Então a gente Uhum. vai trabalhando. E quanto mais a gente trabalha essas línguas até os 5 anos, Aham. mais eles vão navegar ali dentro sem dificuldades. E mais Sim. fácil vai ser para eles, na vida adulta, de entender a linguagem do amor do outro. Claro. Para Isso, se relacionar melhor com as pessoas, né? Sim. Tá, exatamente. gente, vamos só recapitular quais são as 5 linguagens do amor para as pessoas saberem Sim. aqui? Vamos E, Sim. lá. Jordana, só antes de recapitular, eu queria só falar assim que, assim, né, daqui para o final a gente vai falar de novo que eu e Cris temos o ateliê, que a gente vai decorticar as 5 linguagens, mas, assim, o que eu senti no meu coração de dividir hoje é que, assim, gente,
Lógico que a partir do momento que a gente conhece 5 linguagens do amor, a gente acaba sendo mais assertiva, né? Como a Cris acabou de falar. Exemplo, tem Claro. aquela amiga que sempre fala tocando, aí aquela amiga que não gosta de toque físico fica, ai, que coisa chata. Mas ela, quando a gente entende que é o toque físico, A é a linguagem do linguagem amor da dela. outra, Isso, a gente acolhe mais, né? Mas assim, claro. que eu queria, antes da gente fazer essa recapitulação das 5 linguagens, o mais importante que a gente gosta de deixar para as mães é assim, a presença. Né? Porque o que acontece? E depende, vamos dizer que acabou a live e você continua sem entender o que são as linguagens do amor, continua sem entender Claro. qual é a tua linguagem dos teus filhos, do maridão. Não Uhum. tem problema, tá? Porque assim, aqui é uma ferramenta, mas se Uhum. você se permite estar presente, de ver o que a tua criança gosta, né? Então, assim, tipo, ai, mamãe, isso é pra mim. A criança que é linguagem do amor presente, né? Tudo, vê aquele selo lá da carta. Mamãe, isso daqui é pra mim, né? Porque ela gosta do Uhum. presente. Então, assim, se Claro, você tá presente, conectada com a tua família, você vai ser mais assertiva, independente das claro, linguagens do amor. Mas, assim, claro. fazendo a Recapitulação. recapitulação. Então, assim, nós temos 5 linguagens do amor, né? Então, tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação. Eu até coloquei a colinha aqui. Presentes e prestação de serviço. Calma, Essas são as... eu tô anotando aqui. Tempo Tá. de qualidade, toque Toque físico, físico, palavras de afirmação, palavras, afirmação, presente, que presente. aí a gente vai explicar, né? Que não é necessariamente Normalmente as crianças gostam muito desse, né? muito. E é isso que a Presente. gente vai explicar também o presente. Que aí, quando a mãe percebe que é a linguagem do filho dela, bate aquele desespero, aquela taquicardia. Meu Deus, vou ter que comprar presente agora, todo dia. Então, isso a gente vai explicar hoje. E prestação de serviço, que é essa coisa de... Ou atos de serviço, né? Que é essa parte de você fazer uma atividade, né, concreta junto com a criança. Ótimo, ótimo. Bom, Exato. que demais. E só Só- eu vou falar de outra forma que a Cris acabou de explicar. Então é o Tá. seguinte: qual é o problema da humanidade hoje? Porque eu acho que pelo menos para mim como mãe, sempre quando eu penso no adulto, eu entendo mais a criança, porque às vezes quando você fala, mas você tem que fazer isso com a criança, tá? Por que eu tenho que fazer isso com a criança? Tipo, me Sim, explica, né? Então qual sim. é o problema que a gente tem hoje com o adulto? É o que eu acabei de falar. Uhum. A esposa tem uma linguagem de amor, palavra de afirmação. E o Tá. marido tem atos de serviço. Então, por Isso. exemplo, esse marido, ele Aqui vai em lá casa é pegar o assim. carro. Isso, pronto. Aí ele vai pegar o teu carro e vai levar lá pra garagem pra lavar. Ele tá falando o quê? Jordana, eu te Eu amo, te meu amor. amo. Ele tá falando, eu te amo. Uhum. Só que você, Jordana, que tem palavras de afirmação, o que você Pra queria que ele mim, falasse? Tô nem aí, você, eu queria minha que ele falasse, eu te linda. amo. Você vai dizer, meu amor, eu te amo. Você tá ali, meu Isso. Deus, olha essa cor lilás, como te favoreceu hoje. Tu Uhum. esperaria isso dele, mas ele não Claro, fez isso. claro, ele foi Ele lavar o pegou teu carro e carro. levou Isso, pra lavar. E é o isso. eu te Ai, amo que dele, interessante. entendeu? É. Então, o que Uhum. acontece? A maioria de nós, a gente não foi exposta para as 5 linguagens do amor quando a gente foi criança. Porque, Uhum. como as nossas mães não tinham, ainda ali do livro, né, não tinha essa ferramenta, elas davam, na maioria das vezes, a gente vai dar aquilo que é a nossa linguagem. Então, por exemplo, pra Claro. mim é fácil falar, Jordana, você tá muito linda hoje, essa luz tá Uhum. maravilhosa, porque é a minha linguagem também, palavra de Claro, afirmação. Pra mim vem fácil, né? Só claro. que se eu, como criança, eu recebo as 5 linguagens, eu vou entender Aham. mais fácil quando a Cris vier e me der um abraço, porque é a linguagem do toque físico dela. Então, por isso que pra gente, mãe, pai, né, é importante a gente, mesmo que a gente não goste tanto assim, vamos supor uma mãe que tem dificuldade de dar o abraço, o toque físico pro filho, né? Vai lá e Uhum. faz, filho, cadê narizinho com narizinho, sabe? Claro, Brincadeirinhas, mas ela vai claro. mostrando um outro tipo de toque, mas é um toque, entendeu? A Até para criança vai ser estimular, né? exposta. Para estimular. Idealmente é que você tente estimular as 5 linguagens. Entendeu? Uhum. Esse é o Então, mundo ideal, que aí a criança vai entender a linguagem do outro. Ela vai ser mais Gente, empática. e tudo Entendeu? começa a partir do autoconhecimento, né? A partir da exato. consciência que a mãe tem em relação a ela mesma e do que ela tá Exatamente. passando pro filho, né? Sim. Exatamente, é isso, porque é assim, primeiro eu preciso me conhecer, por isso que a base, o primeiro passo que a gente vai dar dentro desse workshop é descobrir Aham. qual é a tua linguagem do amor. Se eu não Tá, sei qual é a minha, eu não vou saber como me expressar diante do meu filho, sim. porque Não vou é entender, aí. compreender a necessidade dele, Exatamente, né? exatamente. Por Claro. Sim. quê? Porque vocês estão falando línguas emocionais diferentes. Isso. Sobretudo se a criança já passou dos 5 anos. Porque depois que Uhum. ela passou dos 5 anos, aí ela já vai ter uma linguagem
pré-estabelecida. E Aham. normalmente essa linguagem, isso aqui é muito importante e é muito bom que as mães anotem. A linguagem pré-estabelecida da criança é aquela que ela menos recebeu. Então, por exemplo, se é uma Uou, criança. calma, calma, calma. Vamos de novo. De novo. A linguagem Essa. A pré-estabelecida, pré-estabelecida da criança é ou aquela que seja, ela menos aham. recebeu. Aquela que menos foi trabalhada vai ser aquela que ela vai falar mais alto dentro dela. Então, exemplo, uma Oh, criança que recebeu pouco toque físico, aquela criança que não recebeu muito colo, que foi muito deixado muitas carinho. vezes de lado, que tinha aquela história dentro da família, ai, dá colo, acostuma mal. Fica Para Uhum, de pegar uhum, mimado. essa criança, para de dar abraço, fica mimado, vai uhum. ficar muito mole. Sim. Depois que passar dos 5 anos, essa criança, a linguagem principal dela vai ser toque físico. Por quê? Porque ela Uhum. não recebeu, então ela tem uma ansiedade por E, receber e aquilo, uma carência, né? uma carência daquilo. E qual é o problema Nossa. disso? Qual é o problema dessa linguagem ficar mais forte que as outras? É que é assim, quando essa criança cresce sem uma base familiar onde o autoconhecimento faz parte dessa base Uhum, familiar, uhum, normalmente a gente vai encontrar adultos, e eu tenho certeza que todos vocês já viram, adultos assim, uma mulher que, por exemplo, ela se relaciona com vários homens e ela não tá nem aí para isso, ela só quer estar com aquele homem. E ela tá com uhum, um hoje, ela tá com outro amanhã, ou então ela até consegue estar com uma pessoa, mas ela é agredida fisicamente. uhum, Ela tem, ou então ela faz o movimento inverso. Ela tem dificuldades de abraçar. Ela quer muito. uhum, Dentro dela ela quer muito, mas ela tem muita dificuldade. Por quê? Porque traz a lembrança do eu não posso fazer isso. No uhum, inconsciente da pessoa está registrado eu não posso fazer isso. Isso não é uhum, bom. Eu não recebi, isso quer dizer que não é bom, apesar de eu querer muito. uhum, Então, até os 5 anos, o legal da gente trabalhar essa balancinha e tentar colocar tudo mais ou menos equilibrado, trabalhando todas as linguagens. Claro que é mais difícil para nós, é mais uhum. difícil. Por quê? Porque a gente já tem uma linguagem pré-estabelecida. A Claro. gente, a gente não teve essa base quando criança. Então, é claro que a gente vai acabar dando mais aquela que nos diz mais a nós, respeito a nós, do que as outras. Mas o Uhum, ideal é trabalhar todas para que depois, lá na frente, não haja essa disfunção uhum, psicológica na criança. uhum, uhum, E é assim, por exemplo, a minha linguagem do amor é toque físico. Então eu até uhum, brinco com a Mandinha assim, falei, se chegar para mim e disser assim, encostar em mim, me abraçar e dizer bom dia, como foi o seu dia? Que a minha principal é toque físico, a secundária é palavras de afirmação. Então se você ah, disser assim, bom dia, tá tudo bem? Como é que você... Pronto, já te amei. Pronto, já amo você, já, tá. já Gente, conectou. uma pergunta. Pode mudar ao longo da vida? Pode. Eu ia falar isso também, porque assim, enquanto a Cris estava falando, por exemplo, quando a gente fez o ateliê, como a gente fez um ateliê presencial aqui na Suíça, né? Uhum. Algumas das mães já tinham lido o livro O do livro. casal e tinham Sim. feito o teste pro livro quando estavam lendo, pensando no casal. Aí a Cris trouxe o teste e elas fizeram o teste de novo. Algumas delas mudou a linguagem. E eu mesma fui. Olha Isso só. aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu fiz Aham. o primeiro teste, deu assim, palavra afirmação forte, forte, forte. E como a Cris falou, né, tem muito a ver com a nossa infância. Então, Uhum. eu venho desse lugar que a gente fala das feridas da alma, né? Eu venho da ferida da rejeição, né? De tipo Uhum. assim, ai, tirei 10, melhor da classe, ok, não fez mais que obrigação. Então, eu Uhum. saio desse local. Então, eu preciso Claro. olhar para a Mandinha, né, para a menina, e saber que por muitos anos eu tinha essa necessidade da validação externa. Aí que Claro. vem, né? Terapia, as amigas terapeutas, né? Vamos olhar Claro. para isso, essa necessidade Uhum. de validação. E hoje a minha linguagem principal já é muito mais tempo de qualidade. Então, isso é legal Olha por dois só. motivos. É A sempre maturidade também, né, Amanda? maturidade, você sempre avaliar a tua necessidade, porque quando eu entendi que era tempo de qualidade, que foi recente isso, porque faz o quê? Faz uns 2 meses o ateliê, né, Cris? Eu comecei a Uhum. colocar mais atenção no tempo que eu passava com as amigas, sabe? Porque eu falei assim, Aham. eu tenho que, tipo assim, isso me preenche também, eu tenho que colocar consciência nisso. E pra Uhum. gente que é mãe, também para os nossos filhos, porque pode ser quando ele seja pequenininho, vamos supor Claro. que você fez o teste, ele está com 7 anos, aí ele tem uma linguagem. Uhum. Vamos supor que eu dei o meu exemplo. Aí
palavras de afirmação. Aí você percebeu isso, você começou a colocar atenção nisso, você falou com o teu companheiro, os dois começaram a mudar e tal, começaram a valorizar os esforços. Aí pode ser que depois ele vai valorizar mais tempo de qualidade. Então, assim, o Claro. trabalho que eu faço com a Cris nunca é para que o pai e a mãe falem assim, caramba, falhei nisso daqui e ficar nesse local de se remoendo ou ruminação que a gente fala. É sempre no sentido, beleza. Naquela época eu dei o que eu podia dar com as ferramentas que eu Claro, tinha. Agora tá aqui Cris e claro, Amanda estão me dando novas ferramentas, como que a gente pode agir a claro, partir de agora? Acho que isso é sempre claro. importante Isso. esclarecer, sabe? Isso, para saber que ninguém faz nada por mal, né? Faz seu melhor nas condições que você tem, né? Eu acho Sim. que é basicamente isso. Exato. Gente, que incrível. Bom, vamos falar desse workshop aí do dia 30? Sim, também Sim. sim, eu acho que talvez a gente falar, dar um pouco, pelo menos um exemplozinho de cada linguagem, não, Cris? Sim, Também, eu acho que sim, é também, bem importante. interessante. Mas antes, gente, só vamos deixar claro que a Cris e a Amanda estarão fazendo um workshop, tá? Online, no dia 30 de outubro. O horário, gente, é Às 19. 13 3 horas da horas, Suíça, 3 horas horário do Brasil, do né? Brasil, Isso. exatamente. Ah, tá. Então, ó, 3 horas horário do Brasil, tá? Será das 2 horas, né, meninas? Das 3 às Isso. 5. Uhum. Ótimo, Isso. tá. Então, só o que a E gente tá 20 às falando nessa 22, né? Daqui na Suíça. da Suíça. Só o que a É. gente tá falando hoje aqui, ó, nessa live, é só para vocês entenderem um pouquinho do que vocês vão conhecer nesse workshop, do que vocês vão aprender, as ferramentas que vocês vão aprender para poder aplicar em casa, não é isso? É isso. Aqui é Exato. uma degustação, como a gente É fala, uma né? degustação. Uma degustação. Exatamente. Que incrível. Bom, vamos então falar um pouquinho das 5 linguagens. Só um exemplo de cada, para as pessoas já irem Por se exemplo, uma coisa identificando. que eu queria começar, já que você falou assim, essa toda criança tem, que é o presente, né? Então, Aham. é lógico que todo mundo gosta de ganhar presente, e as crianças principalmente. Só que, vamos supor que lá teu filho já passou dessa idade que a Cris falou, né? Então já tá entre lá 8 anos, 9 anos, você faz o teste, porque tem um testezinho, isso a gente vai fazer durante o ateliê. E aí você viu o presente, né? Que é a linguagem primária do teu filho. Geralmente, Claro. a linguagem primária a gente percebe, porque é o que a criança. É só assim. A Cris fez uma atividade com a gente que eu amei. Você fecha o olho e pensa no momento que brilhou o olhinho da criança. Aquela ali provavelmente vai ser a linguagem dela, né? Então, se eu der o exemplo da minha enteada, ela tem 4 anos, então ainda tem que esperar ver se vai ser definitivamente isso, mas ela tem muito disso. Chega em casa, outro dia ela chegou, tinha um canudo na penteadeira dela, aí ela, Tatá, que é titia, né? Titia é pra mim? Eu falei, meu amor, mas é a dela já, tá entendendo? Mas ela gosta de saber que foi Que e foi que é pensado. pra ela. Então, Uhum. assim, não quer dizer que se for presente, você tem que estar toda hora comprando presente. Pode Claro. ser, por exemplo, um post-it para Uhum. criança que não lê ainda, com um coração ou com um emoji Sim, dentro da sim. lancheirinha. Sim, não é sobre o valor Não é sobre o financeiro, Não, é valor. sobre a atitude, né? É atitude. exato. Então, isso acho que eu e Cris, assim, a gente gosta muito de bater Claro. nessa treca, porque, assim, em paralelo a todo o trabalho que a gente faz, a gente sabe que hoje a gente passa por um consumo exacerbado, né? E muita Isso. coisa, muito material, isso Uhum. estressa a criança. Então, se os Uhum. pais começam, eu entendi que é a linguagem do amor, agora eu vou começar a comprar um presente todo dia, isso vai ser um fator estressante para a criança. E isso a gente tem Exatamente. responsabilidade de explicar também, sabe? Não, Claro. e até mesmo porque a criança não vai entender isso como amor. Quando você presenteia demais, porque com relação às linguagens do amor, o inconsciente da criança ele é muito inteligente. Então ele sabe quando você está sendo sincero e quando você Uhum. não está sendo. Então eu começo a dar Uhum. muito presente, muito presente, muito presente. Uhum. Aquilo se torna banal para a criança e ela não vai entender aquilo como amor. Ela vai Claro. entender, por exemplo, que você andou na rua, você encontrou uma pedra e você Uhum. trouxe e disse assim: Ô meu filho, eu encontrei isso aqui, achei tão. Lembrei de você porque lembra isso daqui, porque tem a forma não sei do que. Claro. Isso é Claro. mais valioso do que um presente de um alto Isso. valor Isso. financeiro, entende? Aham. Então é Olha a só. intenção. Então, por exemplo, que nem vamos dando seguimento Intenção no que a Amanda boa. está falando, é a Uhum. intenção. E, por exemplo, palavras de afirmação. A mãe descobre que os pais descobrem que o filho tem a linguagem principal dele é palavras de afirmação. Aí tudo que ele fizer, ele vai dizer, ai, que lindo, que coisa bonita. Porque é assim, gente, quando a gente descobre a linguagem do amor do outro,
E a gente entende como é que o outro se sente amado e você utiliza isso para Uhum. fazer com que o outro se sinta bem, Uma o manipulação do outro bem, né, gente? é É. manipulação do bem, exatamente. Mas o outro se torna uma pessoa muito mais agradável. Claro. A pessoa vira assim, e isso, por isso que eu digo assim, eu sempre aconselho as pessoas a lerem não somente esse As 5 Linguagens do Amor da Criança, mas lerem também o do casal, porque melhora demais a relação com o outro. Sim. Olha só, que E interessante. então, quando você utiliza esse utensílio para proporcionar o bem e fazer com que o outro se sinta melhor, a Uhum. pessoa muda com você. Então, por exemplo, a criança da palavra de afirmação. A criança da palavra de afirmação é aquela uma assim, ó, que ela limpou a mesa para você, ela fez do jeito dela, ela não tá bem limpa. A gente sabe que uma criança de 7, 8 anos não vai limpar do jeito que a gente limpa. Mas ele limpou e você diz assim: obrigado, meu filho. Como é bom o que você fez para a mamãe. Muito obrigado. Uhum. E aquilo para ele, assim, ele se sente valorizado pelo que Claro, fez. claro. E sem falar que eu estou trabalhando uma linguagem secundária, que é Uhum. atos de serviço. Então, vocês entendem que toda linguagem, você trabalha a principal e você sempre trabalha uma secundária ao mesmo tempo? Nunca é ela sozinha. É a Uhum. principal sempre rodeada das outras. E, Interessante, mas, hein? mas se cada vez que essa criança fizer qualquer coisinha que seja, simplesmente pelo fato de saber que a palavra de afirmação, eu começar sempre a Uhum. elogiar, 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 e Uhum. não corrigir o meu filho nos momentos em que ele necessita ser corrigido, Uhum. aí ele deixa de se sentir amado. Entendi. Aí essa manipulação do bem, ela Uhum. não faz mais efeito. Uhum. Porque uma Uhum. criança, isso é uma coisa que a gente traz muito dentro do nosso trabalho com a Amanda, é Uhum. uma criança que não tem regras, uma criança que não tem um quadro para seguir, ela não se sente amada. É como pegar Olha uma só. pessoa, jogar ela no meio de uma grande cidade, onde Uhum. ela não conhece o idioma, ela não conhece as pessoas, tem carro passando para todo lado, tem pessoas assaltando, tá uma bagunça Entendi. sem regras no trânsito e ela Uhum. se sente completamente insegura. É assim que uma Uhum. criança se sente quando ela não tem um pai e uma mãe que colocam as regras para ela. Então, palavras de afirmação, sim, eu devo afirmar quando ele está certo, mas também é um ato de amor dizer quando ele faz algo errado. E eu não Uhum. estou diminuindo meu Para filho. ensinar. É. Exatamente, E exatamente. sempre, palavra de afirmação, sempre uma coisa assim que a gente gosta de enfatizar, é assim, palavra de afirmação, sempre valorize o processo. Porque Uhum. assim, hoje já tem muito pai e mãe que já estão interessados na parentalidade, que querem educar a criança com mais respeito, e acaba pecando por esse excesso que a Cris está falando, que é toda hora assim, meu filho, você é o melhor, meu filho, você é o meu príncipe, você é lindo, você é a mais inteligente, você é a mais Uhum. linda, assim, a Uhum. mais, né? Primeiro, não precisa a criança ser a mais, né? Minha Não, filha, como você é linda. não, se Mas estraga. assim, traz uma arrogância, né? Eu vi um estudo que eu me chocou, mas assim, é verdade, né? Criança que os pais Traz elogiam prepotência. excessivamente uma qualidade, Uhum. gera uma arrogância no futuro, né? Então, assim, a gente tem que Claro, tomar claro. cuidado também, né? É sempre É. o bom senso. Exato, exato. E a gente sempre fala assim de valorizar o esforço. Então, a Uhum. criança que chega com um desenho, "Ah, meu Deus, que lindo! Como é que você fez isso, meu filho? Uhum. Como é que você fez? Fala pra mamãe. Então, assim, É o sempre o interesse, né, também, né, processo, né? gente? O interesse É a da intenção. criança, né? A É a Sempre a intenção. 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 Essa é a É sempre palavra. a intenção. E para mim, é assim, eu acho que a gente pode finalizar, porque daí depois as outras ficam para o workshop, as Mas outras faz mais uma linguagens. aí, Cris. Mas eu acho que é assim, para mim, uma que deixa um pouquinho os pais de cabelo em pé, e que eu acho que é que é muito importante, porque traz algo muito importante para a vida adulta, é o toque físico. Uhum. Por quê? Porque o toque físico, quando a gente fala em toque físico, então as pessoas pensam em mil coisas. Ah, mas então isso quer dizer que se alguém tocar meu filho, não importa como, ele vai se sentir amado? É Uhum. por isso que a gente tem que trabalhar na infância esse toque físico. Então, o que é o Uhum. toque físico na infância? É dar abraço, é pegar no colo, é passar a mão na cabeça quando a criança, Fazer um aquele carinho no cafuné. cabelo, fazer um Uhum. cafuné, é colocar para dormir, gente. Isso é Uhum. toque físico, é pegar o meu filho e colocar ele deitado, cobrir ele, Uhum. é um toque É o físico. carinho, Então, né, gente? Carinho, exatamente. sim.
Então, por quê? Porque, como eu disse, quando a criança, por exemplo, tem essa linguagem principal dela do toque físico e ela não recebeu esse toque físico saudável da infância, Entendi. na vida adulta ela vai aceitar qualquer tipo de toque físico. Uhum, E aí é uhum, que vem as agressões físicas, as agressões sexuais, as agressões, e muitas vezes essas agressões começam na infância, né? uhum, Porque a criança não recebeu esse toque físico que é saudável, então para ela, como ela tem essa ansiedade, essa necessidade de receber, então ela aceita que outra uhum, pessoa toque ela, não importa como, e aí a uhum. gente causa vários outros problemas que desencadeiam outras coisas, que aí Perfeito. já a gente vai ainda mais longe. Mas você consegue entender que é uma coisa que começa lá na infância, que pode ser Claro. resolvida de maneira muito simples, Uhum, mas que pode se uhum, transformar num grande monstro na vida adulta? uhum. Com E certeza. assim, Cris, o que eu queria. Eu até estava pensando com relação. Quando a gente fala de toque físico, eu dou esse exemplo. Porque assim, qual é o problema, Jordana, que a gente tem hoje? A gente vive no mundo, numa vida muito ansiogênica, né? Então, assim, eu tô aqui com meu bebezinho, tô trocando a Uhum, fralda dele. Mas eu já uhum, tô pensando que daqui a pouquinho eu vou pegar a Júlia, que é a irmãzinha dele, na escola, e depois eu vou pegar os dois, eu vou fazer a feira do mês. Então, uhum, assim, a gente tá com dificuldade de ter uma conexão, né? uhum, De estar aqui, eu tô aqui presente, tô olhando pro olhinho do meu filho. Filho, uhum, mamãe vai trocar a fraldinha, com respeito, né? Tô trocando a uhum. fraldinha porque você ainda não pode trocar. Aqui só pode tocar no teu pintinho quem você permitir, quem você deixar, tem que sempre. Então, assim, todo esse processo de conexão de estar ali, você tá mostrando para a criança que, assim, O para tocar em respeito. você, E o tem que ter respeito. respeito. Então, o que que eu Isso. aprendi como, não somente como mãe, mas como pediatra? Quantas Uhum. vezes a gente, médico, tá ali conversando, a mãezinha tá com o quê? Ah, tá com tossezinha, tal, tal, tal. Já vai levantando a camisa da criança e já vai Invadindo, escutando. né? Já vai invadindo. O que que eu, como Isso. médico, eu tô falando? Isso é normal. Esse Aham. que é o grande problema do toque físico, que tipo assim, se Claro. você tá sempre fazendo de qualquer jeito, sem estar conectado com a criança, sem estar olhando no olhinho dele, você fala assim, qualquer um pode te tocar de qualquer forma. Sim, Qualquer olha um. só, Então, assim, no gente. dia que chega uma pessoa desrespeitosa, né? Vou tirar Uhum. tua roupinha, mostra, Uhum. mostra aqui o pintinho pra mim, nananã. É Claro. normal. Pô, a criança não Uhum. vê a falta do respeito. Então, por Claro. isso que, assim, eu vejo, assim, quanto mais eu estudo, faço esses trabalhos com a Cris, eu entendo, assim, o quanto esse trabalho ele é preventivo. Porque a gente Uhum. dá. Porque, tipo assim, qual é o nosso problema hoje, voltando pro adulto? Uhum. Relações tóxicas, relações abusivas, né? Uhum. Porque a gente muitas vezes não tem essa referência de uma relação com Uhum. respeito. Como é Uhum. que E quebra não essa corrente? nem coloca o limite, nem sabe o limite, né, Não sabe disso. colocar limite. Então, assim, uma coisa Uhum. boba, né? Quando a gente fala de toque físico, um exemplo bobo. Tá fazendo cosquinha. Ai, para, Uhum. para. Pediu pra parar, parou, né? A gente faz a brincadeirinha, né? Pediu pra parar, parou. Parou. Claro. Se a criança Claro. tá fazendo cosquinha, você continua, você tá Uhum. falando, não existe respeito de limite aqui. Entende? Exatamente. Então, assim, Gente, olha só é os muito detalhes, né? sutil. Olha, É, é sutil, realmente muito sutil. Gente, impressionante, impressionante. É Parabéns pelo muito. trabalho de vocês. Estou assim, ó, encantada e com certeza vocês vão ajudar muitas famílias, hein? Meu Deus, sim. porque são detalhes tão sutis mesmo que realmente se a gente tiver essa consciência em cada atitude, em cada ação, muda completamente. Muda completamente, porque assim, Jordana, a criança, eu gosto muito de trazer isso e sempre trago, e quantas vezes as pessoas me ouvirem falar, elas vão me ouvir falar disso. As crianças de 0 a 7 anos, elas guardam tudo Tudo. que os adultos dão para ela. Uhum. Todos os adultos, em especial aqueles que estão educando, que seja o pai e a mãe, a avó ou o avô, não importa, mas aquela Aham, figura principal, materna e claro. paterna que está ali, e aí todos os adultos que estão em volta, porque uma criança não se educa sozinha. É Uhum. a mãe e o pai, mas é a professora da escola, Na é a tia da escola. cantina, é a Exatamente. senhora a senhora que cuida depois da escola, é a Os moça da avós. faxina. Enfim, é todo mundo que está à volta que educa essa criança. E a criança está Uhum. muito atenta, olhando tudo. Então, eles são uma Uhum. esponjinha até os 7 anos. Claro. Então, tudo que Absorvem tudo. você está mostrando para eles estão absorvendo. Então, Impressionante. se eu estou dizendo, por exemplo, o meu filho chega uma tia, um tio em casa e aquela Uhum. criança não tem muita intimidade com aquela pessoa, mas eu digo assim, Uhum. você é obrigado a abraçar e a beijar essa pessoa. Eu Claro. estou dizendo para ele, você é obrigado a abraçar todo mundo. É isso que eu estou Uhum. dizendo. E é Olha isso que a só. criança E está como tem isso, né, interpretando. gente?
Demais, essa demais, Cadê o demais. beijinho obrigação, da né? vovó, né? Quantas vezes a gente escuta, não, vovó, você tem que dar o beijinho da vovó. Gente, mas assim, entenda, hoje é a vovó, amanhã é uma outra pessoa, né? Então, assim, que Uhum. começa com P, que vocês podem imaginar. Então, assim, né? Que eu sei que tem um algoritmo que pode ficar falando tudo aqui. Mas, assim, a gente precisa. A gente está num momento histórico que o conhecimento está para todo mundo. Antes não era assim, Isso, né? Então, assim, o isso. conhecimento não era como é hoje com as redes sociais. Então, assim, hoje eu vejo assim que a gente tem uma certa obrigação Uhum, de mudar as uhum, nossas relações, porque o conhecimento chegou para todo mundo, né? Então, claro. a partir do momento que a gente tem contato com esse conhecimento, não tem como ficar forçando a criança a dar o beijinho na vovó se ela não quer, Não. porque ela não quer, então fala assim, ok, tá tudo bem, vovó, ele não quer dar o beijinho, quer dar um abraço, filho, quer fazer outra coisa, Uhum. mas assim, No tempo dele, respeitando, né? no Respeitando o tempo tempo dele, dele, da porque a gente forma sabe que a Exato. dele. criança tem Eu um digo, tempo, né? eu digo assim, que criança, ele tem que saber o que é educação. Então, é obrigado a dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Muito Uhum, obrigado, por favor. uhum, Isso está nas regras da sociedade e é uhum, muito importante que a criança aprenda. Então, chegou alguém, você precisa dizer oi, tá? Você não precisa dizer ir lá abraçar, mas pelo menos faça assim, de longe, uhum, tá? Porque uhum, você está uhum. sendo educado. Isso, E tá educação. tudo bem. Agora, Uhum, beijo, abraço, carinho, as uhum, crianças têm que aprender que eles dão nas pessoas que eles sentem que eles têm que dar isso. Porque a criança sente muito mais do que o adulto, certas uhum, coisas. uhum, Então, eles uhum. sabem aonde. Isso é algo que as pessoas não valorizam, mas a criança sabe aonde está habitando o perigo. Claro, E eles claro. tentam recuar, mas os pais sempre acabam empurrando aquela Uhum. criança para aquele Sem lugar. respeitar, Então, claro. exatamente. Então a gente tem que respeitar esse limite da criança. E é Uhum, assim, quando a Amanda diz que a gente está vivendo um momento histórico, também é muito importante, mais uma vez, que a gente traga que uhum, é tá tudo bem com o que a gente aprendeu lá atrás, porque era uhum. aquilo que os nossos pais tinham para oferecer, aquelas eram as Claro. ferramentas que eles tinham. Se eles não sabiam, não foi a melhor forma. Muitas de nós tivemos que aprender na dor certas coisas, mas Uhum. está tudo bem, mas está tudo bem. Agora, o importante é que isso pare aqui em mim. O Isso, importante é que isso seja, faça esse stop aqui claro. e Uhum. recomece uma nova história. Então, se eu Isso. tenho acesso a essa pequena ferramenta com Uhum. algumas páginas e que pode melhorar toda a minha relação com a minha família e Claro. pode fazer com que o meu filho se torne um adulto muito mais resiliente, empático e Empático. consciente das coisas que ele sente, Uhum. aí sim, Uhum. aí a minha responsabilidade muda. Sensacional. Sensacional. Meninas, parabéns. Que trabalho, hein? Bom, Yupis, Ok. vocês conheceram aqui a Cris Grisório e a doutora Amanda Medeiros, e elas que estarão fazendo um workshop maravilhoso no dia 30 de outubro. É uma quinta-feira, né, meninas? Isso, É uma É quinta-feira. uma quinta-feira isso. quinta-feira. O horário, tá? É 3 horas, horário do Brasil. Será das 3 às 5, horário do Brasil. Das 2 às 4, horário aqui de Nova York, tá? Easter Time. E horário da Suíça, das 8 8 às 20 da 10. noite, das 20. Das às 20 20. às 22. Isso. É isso. Exato. Tá. Exato. Bom, eu vou deixar na descrição aqui da live as informações para fazer a inscrição, né? Tem um valor para se Uhum. inscrever. Como é que as pessoas podem fazer o pagamento, meninas? Então, o pagamento pode ser feito via a Twint aqui na Suíça, ou então Como que é o como é que a nome? gente diz versão? Twint, na Suíça se chama Transparência, Twint. transferência. Sim. É Ou como se fosse o Pix, assim? Isso, é como se é. fosse o Pix, exatamente. Aqui Ah, é tá. Twint, no Brasil é o Pix, também pode ser no Brasil, pode ser por Pix também. E Tá. também existe a possibilidade de fazer pela Wise, que é Pelo algo simples e que TransferWise. funciona, que funciona no Ótimo. mundo inteiro. Isso é Tá. ótimo. Uhum. E depois a gente vai deixar o link da inscrição. As inscrições são Perfeito. diretamente comigo, porque antes de Ótimo. fazer a inscrição, a gente gosta muito de ter uma pequena conversa com a pessoa, Claro. entender Para o que é que saber a quem pessoa tá está participando. esperando, Uhum. o Ótimo. que que você está procurando. Porque assim, Maravilha. eu acho que tudo tudo pode, a gente pode participar, mas nem tudo é para nós. Então, Claro. talvez é assim, e é importante que a gente entenda se realmente é o momento de estar aqui ou não. Claro. Talvez não seja o Claro. momento de estar aqui, mas é o momento de estar em outra Uhum. situação. Então, Uhum. eu gosto de ter essa conversa para poder esclarecer para as pessoas: olha, talvez não seja legal você estar exatamente nesse workshop, Uhum. mas vamos conversar à parte, vamos começar um outro.
uma Uhum. outra etapa, porque ou Uhum. você está mais lá atrás, ou você está mais lá. Nós Ótimo. somos seres humanos e ninguém está na mesma linha de evolução. A gente está todo mundo, um pouquinho mais na frente, um pouquinho Claro. mais atrás, a gente se alcança e é assim. E tá tudo bem. Mas com certeza vai ser muito bem acolhido. Então, por isso que as Ótimo. inscrições são diretamente comigo. Cris, a gente pode falar o valor? Sim, é 30 francos da Suíça. Eu não sei agora quanto que faz isso em reais do Brasil, Eu não mas vou eu saber acho que fazer agora faz também. 3, 6. Quanto, em euro, quanto é? Em 30 euro euros também, faz né? 30 euros, É. exatamente. 30, vou Acho que botar dá cento e 6. oitenta 180 Cento e reais. É. oitenta reais, exatamente. São 2 horinhas de workshop, onde Isso. vocês vão ter várias ferramentas, aonde com certeza você vai sair sabendo, isso é uma afirmação, você vai sair sabendo qual é a tua linguagem, o que vai Perfeito. facilitar a tua vida lá fora. Claro. Uhum. E você vai também saber como identificar a linguagem do outro Do teu para que filho. as coisas. E não só do filho, né? Do filho e da família em si. Porque quando Ótimo. a gente aprende para um, a gente acaba entendendo que a gente pode aplicar para outros. Claro. E essa ferramenta é muito legal, porque a gente não pode, não Uhum. precisa, não é somente útil para os filhos ou para o marido, mas é importante também, de repente, para uma colega de trabalho. Ah, eu tenho dificuldade Uhum. de relacionamento com uma colega de trabalho. Deixa eu Hum. entender aqui como é que ela se sente amada, como é que ela se sente valorizada. Gente, isso E a gente serve para acaba identificando. tudo. Para Para tudo, E gente. uma coisa tudo. assim que eu acho Impressionante. que a gente fica muito mais assertivo, né? Por exemplo, É. quando a gente estava fazendo esse trabalho, eu falei, Cris, qual é a tua linguagem do amor? Ela é toque físico. Aí o que acontece? Às vezes, quando eu chego na casa dela, eu chego assim com a mochila, com a câmera, né? Quando é dia Já que a gente chega vai fazer abraçando, né? gravação. Aí eu dou aquele abraço, mas eu tô cheio de coisa, tá entendendo? Aí já aconteceu, tipo assim, eu dar abraço, dei aquele abraço, oi amiga, tudo bem? Mas aquele abraço rápido, sabe? Sei. Aí passa assim 30 segundos. Mas eu não dei aquele abraço. Cris, volta aqui. Quantas vezes não foi, Cris? Volta aqui, vamos dar aquele abraço assim. É, Agora eu tô inteira pra ti. Eu vou te dar aquele verdadeiro abraço. Então, É. eu vejo assim que quando a gente sabe a linguagem do outro, a gente fica mais assertivo, porque Fica. a gente percebe os detalhes, né? Porque às vezes Claro. e eu vejo assim, isso é 24 horas por dia, né? Tem muitas mães que falam assim, ai, Amanda, mas não é cansativo? Gente, até você sair do automático, óbvio que é cansativo. Porque você vai ter que Uhum. colocar exato, atenção numa coisa que tu não tá acostumado a fazer. exato, Só exato. Exatamente. que quando você sai do automático é tão Uhum. gostoso, porque eu Uhum. vejo com os meninos aqui, né, assim, o quanto que você faz uma coisa que a pessoa se sente amada, assim, ah, você tá fazendo Claro. isso pra mim, uau, né? É. Exato, Então isso É. muda muito. exato. Gente, é Muito gostoso. impressionante como isso é inteligência emocional, gente. A gente Exato. está num momento do mundo que a gente tem acesso a essas ferramentas e vocês ainda explicando de uma forma muito fácil da gente entender, é melhor ainda, gente. Isso aí é para a gente aplicar nas nossas relações, em todas as relações. Falaram uma coisa Exato. muito interessante, naquela colega do trabalho que não se dá muito, né, que tem um pouco de dificuldade na relação. Gente, se descobrir a linguagem de amor dessa pessoa, muda completamente. Muda, muda. Olha Eu só que gostaria de trazer impressionante. um último exemplo só para que realmente as pessoas tenham Claro. esse gostinho. Então, eu uso, eu descobri essa ferramenta já fazem alguns anos, então eu aplico isso com os meus filhos o tempo todo. E é assim, o meu filho mais velho, ele estava na escola, estava sofrendo bullying. E aí o menininho, né, ele chegou em casa e me contou e não sei o quê, e aí eu falei, tá, filho, vamos sentar aqui, vamos tentar descobrir o que é que tá faltando, né? Uhum. O que que esse menino tá tentando falar para você? E aí foi engraçado porque era assim, era uma criança que Olha só. empurrava, que beliscava, era uma criança que de vez em quando vinha e dava assim uma ombrada. E aí eu falei assim, filho, eu acho que isso é toque físico, né? Eu Ele falei, quer um então abraço. vamos. Eu falei, ele quer um abraço, ele tá pedindo um abraço, né? Olha Eu falei, só, claro que você gente. não vai chegar lá e vai abraçar, mas vamos fazer assim, ó, você vai levar alguma coisa e aí você vai entregar para ele e aí quando você entregar, você vai pegar na mãozinha dele e vai dizer assim, eu espero que você goste. Aham. Pegando E assim, né? aí, exatamente, Ai, pegando na que mão, porque você demais. não vai chegar a abraçar a pessoa já assim, Claro, né? claro. Mas só que esse movimento do pegar na mão e dizer eu espero que você goste, abre uma porta. Com E certeza. aí o Olha só. negócio fez assim, ó, acalmou.
E Que aí agora especial. são ótimos amigos, são bons amigos, tá aqui, Que vive legal. dentro da minha casa. Então é assim, gente, vocês entendem o quanto é maravilhoso você está Impressionante. facilitando, não é a minha vida que está facilitando apenas, mas é a Não, vida daquele que eu amo e que isso, poderia estar correndo um perigo maior, mas o fato de eu ensinar uma ferramenta, dele ter essa ferramenta, claro. impede que as coisas se tornem graves. Então, Exatamente. é um pouco disso que a gente vai trazer para vocês. Gente, que demais, que incrível. As inscrições já estão abertas, Cris? Sim, já estão abertos. Sim, Ótimo. Tá, sim, as então inscrições já estão abertas. eu posso colocar o tô vendo que tem o WhatsApp, tu já divulgaste, né? Posso colocar Sim, teu WhatsApp mesmo sim, na sim, legenda dessa live para as pessoas entrarem em exato. contato contigo e fazerem a inscrição, né? Exatamente, exatamente. As Gente, tá inscrições imperdível diretamente isso comigo. aí, imperdível para todas as relações. Todas as relações. Então, Uhum. essas foram as 5 linguagens do amor, os códigos secretos da infância. Eu adorei esse título, gente. Sim. Para a gente poder ter realmente crianças resilientes, né? Porque crianças resilientes Claro. serão adultos resilientes com inteligência emocional, né? Esse acho que Inteligência emocional é é o tudo, resumo hoje do em nosso dia é trabalho, né? tudo. Perfeito. Vocês duas Exatamente. são duas grandes profissionais. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por esse workshop. Estou muito feliz em poder divulgar isso e ter essa conversa com vocês para entender um pouco mais. E estou encantada, sério. Parabéns e desejo muito sucesso. Vou deixar todas as informações aqui, ó, na descrição dessa live para que todas as pessoas participem. E é interessante. Vai ficar gravado, não? A Não live, para. essa live? Não, Não, o o workshop workshop. não. Não, o workshop não fica gravado. Uhum. Ele fica, é assim, ele fica gravado para documentação da gente, né? Para que a gente tenha essa documentação. Tá, mas vocês Aí, não vendem ele depois, porque então, eu justamente é pergunto isso que eu ia isso, dizer. Era porque a, justamente o que a eu ia Ásia vai estar dizer. dormindo nesse horário. Era justamente o que eu ia dizer. Aí depois a gente pode vender esse workshop para as pessoas verem das suas casas Uhum. depois do evento. Ah, Mas a tá. ideia é assim, que quem puder participar online, a ideia É, é participar online, porque assim, é ali que a isso. gente vai avaliar, porque às vezes a pessoa vê o gravado, mas, por exemplo, o que acontece? A pessoa tá vendo gravado assim, ai, mas agora eu tô com uma dúvida com relação a isso e isso, eu faço o quê? Se você não tá no online, você perde essa finesse que a É, gente fala, né, de estar ali perguntando também. tá. Então, se a Ásia quiser comprar, os brasileiros que estão na Ásia quiserem Sim, comprar esse workshop, eles vão poder ter sim, acesso. sim, 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 sim. Ótimo. Eles têm, Bom, podem então ter o isso é. acesso, sim. É. Sim. E vai ter algum grupo no WhatsApp para E tirar dúvidas? Não. a gente tem o grupo do Des Enfants Résilients, que depois, que são as crianças resilientes, que também é Tá. um evento presencial que a gente faz na Suíça, com Ótimo. pais e mães e profissionais da área da educação e da saúde, Uhum. que é realmente essa pegada, essa ideia do transformar as crianças em crianças adultos resilientes. Isso. E tem esse grupo que depois tem o acesso e a gente pode e lá são tiradas as dúvidas, a gente pode trocar. Ótimo. Tem também o nosso Instagram, onde a gente divide muita coisa, e tem, para Uhum. quem está na Suíça, Canadá, por exemplo, que fala francês, tem o Podcast. podcast, que ele é em francês, que é o Uou, Parentcast. que demais, hein? Na verdade, essa é a nossa estreia, apesar da gente ser brasileira, a minha estreia em conjunto com a Cris, primeiro ateliê em português, porque até o momento a gente Só em fazia tudo francês. em francês, Em porque francês. assim, a gente sente muito, como o pessoal fala assim, trabalhar no terreno, né? A gente está aqui na Suíça, Aham. então a gente entende que tem que levar essa visão para as escolas, para as creches, né? Então, por isso que a gente faz Claro. muita coisa em francês, porque é para Uhum. contribuir para a própria população local mesmo, né? Comunidade. É, Isso. Aham. Mas então, que bom que vocês estão fazendo em português e conseguem sim, alcançar o mundo todo, né? Os brasileiros estão no mundo todo. Muito sim. bom, meninas. Exato. Que incrível. Parabéns mais uma vez. Pessoal, vou deixar tudo na descrição dessa live, as informações para vocês fazerem suas inscrições no workshop das 5 linguagens do amor, os códigos secretos da infância, com Cris Sim. Grisório e Amanda Medeiros, viu? Então participem, meninas. Que bom ter vocês aqui na IUP. Vocês já estão conectadas no nosso grupo da comunidade da IUP também. Vamos reforçar lá Uhum. para que elas assistem, né? Assistam essa live, que vai ficar gravada.
e façam suas inscrições, participem desse conteúdo maravilhoso aí que vocês estão proporcionando para as pessoas, viu? Parabéns. Sim, Muito obrigada. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Aguardamos Jordana. vocês dia 30. Que bom. Dia Com 30 certeza. de outubro, gente, é uma quinta-feira, tá? Workshop 5 Linguagens do Amor. O horário será das 3 às 5 da tarde, horário do Brasil, hein? Aqui onde nós estamos, nos Estados Unidos, onde eu estou, né? Estados Unidos, será das 2 às 4 da tarde, tá? E na Suíça, das 8 às 10 horas da noite. 2 horas de muito aprendizado e muita consciência na educação dessas crianças. Parabéns, meninas. Obrigada, Obrigada, Jordana. Muito Dana. obrigado e a gente espera por vocês. Um Sim, beijo. Um aguardamos. Tchau, beijo. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.